Tá, o que aconteceu? Eu comprei o microfone de lapela e ele não funcionou no meu celular. O que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer de novo esse tipo de vídeo não roteirizado, esse tipo de ensaio entre várias aspas, comigo de costas, talvez comigo fazendo alguma coisa, mas eu não sei especificamente como é que vai ser. Alguns canais fazem isso melhor, tipo Mano Bíblico, a Luana Carolina fazia isso, se eu me lembro, sim. Alguns canais fazem isso melhor, mas não é o estilo de vídeo que eu gosto de produzir. Então o que eu vou fazer? Eu peguei um roteiro, aqui que eu tô produzindo um ensaio, uma newsletter, como quiserem chamar, e tô me chamando. E exatamente o aplicativo da newsletter me chamou agora, mas tudo bem. Eu estou escrevendo uma newsletter, estou escrevendo um roteiro para um vídeo grande, um vídeo estruturado, um vídeo embasado, e vou pegar os tópicos de desenvolvimento dele e comentar em cima. Que eu acho que talvez seja mais interessante do que eu simplesmente falar abrangindo qualquer tema, qualquer assunto. Eu posso falar um pouco de O Conde de Monte Cristo, um pouco de Drácula, um pouco de Edgar Allan Poe, mas vamos nos atentar ao desenvolvimento pessoal. Devido à internet, tivemos que nos adaptar a falar com pessoas de outras maneiras. Até, 10 anos atrás não era popular falar na internet, não era popular ter um canal no YouTube, não era popular sequer pensar que a internet seria do tamanho que ela é hoje, seria loucura. Em 5 anos, talvez, todas as profissões tiveram que se adaptar a estar na internet de algum jeito. Uma loja teve que se adaptar a ter o endereço dela no Google e coisas do tipo. Mas alguns aspectos da vida moderna me dá um certo asco, me faz um sentimento de repelir-me daquilo. A forma que a gente fala na internet, que a gente age como se não houvesse lei, como se não houvesse moral, como se a honestidade fosse simplesmente um episódio na vida de alguém em algum momento, me dá uma certa, não sei, há um certo mito de que a gente é transparente, há um certo mito que a gente mostra quem a gente é na vida real, e quem dirá na internet. É muito mais difícil tu ser verdadeiro na internet do que na vida real, e ó que já é muito difícil tu ser na vida real também. Um exemplo recente aqui que eu posso mencionar é a canonização do Karol Acutis. Por que aquele jovem foi tão encantador para todo católico? Simplesmente porque ele mostrava exatamente quem ele era. E quem ele era lindo, era maravilhoso, era uma coisa realmente divina, uma coisa. Uma certa doçura anormal, uma forma transparente de ser humano. Eu fico muito interessado por isso porque a gente vive numa época de um eco digital que parece que toda hora a gente tem que estar se comunicando e estar falando e estar produzindo para não morrer e que no final ninguém vai ser lembrado. É uma mentira. É uma mentira simplesmente porque as pessoas elas se comunicam para tocar a alma uma das outras, e quando ela é bem feita, ninguém se esquece, ninguém sequer faz que. As pessoas de vez em quando lembram diariamente de quem tocou a alma delas. Tu vai me dizer que Nietzsche esperava que as obras dele durassem tanto tempo, que Sócrates esperasse, que Homero esperasse que alguém há 2.000, 3.000 anos depois fosse ler o que ele escreveu? O que realmente toca a alma do indivíduo, o que realmente é a comunicação por excelência, dura para sempre. A gente tem o melhor exemplo disso. Qual é o comunicador por excelência da história da humanidade? Jesus Cristo. Jesus Cristo, um galileio, não sei como é que fala, filho de marceneiro, filho de uma mulher que não era ninguém. Simplesmente, mesmo que tu não seja religioso, esta é a maior pessoa da história da humanidade. Simplesmente um marceneiro que se comunicou direito. Mesmo que ele não fosse Deus, vamos botar assim. Eu creio que ele era. Se tu não crê, aí o problema é teu, mas mesmo se tu não crê, isso é incrível. Um marceneiro da Galileia, completamente desconhecido, é a pessoa mais lembrada do mundo. E não tem como tu falar que não. É 1,2 bilhão de católico. Não sei quantos evangélicos, não sei quantos maometanos e diversas religiões tem Jesus no meio. Então, sim, quando a comunicação é feita de maneira exemplar, é feita da maneira que era para ela ser feita, as pessoas não se esquecem. Mas as pessoas se esqueceram que a comunicação é inesquecível. Tu nunca vai esquecer do amor da tua vida, tu nunca vai esquecer de um jogo, do teu jogo favorito, do cinema que tu amou de ir,
Tu não vai se esquecer disso. E é para isso que serve a comunicação, para mostrar. O cinema ele serve para mostrar a riqueza do filme. A música serve para mostrar a riqueza do som dos instrumentos. O maestro ele controla o som dos instrumentos para mostrar a riqueza deles, enquanto a comunicação ela administra a riqueza do indivíduo. A riqueza do indivíduo é passada na comunicação. E isso é a coisa mais linda, isso é a coisa mais bela. Santo Agostinho era perfeito em fazer isso. Camões, nossa senhora, nem se fala. Isso que é majestoso. O que é majestoso de ser falado é guardado para sempre. Claro, para tu fazer isso tu tem que ter valor. Mas e se tu tiver valor, tu usa a comunicação para isso. Se tu não tiver valor, leia. Se tu tiver valor, escreva. É uma forma bem simples de pensar, na verdade. Se tu não tem valor, procure ter valor. Isso é uma dádiva, não é uma dádiva, é uma obrigação do indivíduo. Se tu não tem valor... o que é valor? Não vamos entrar nesse detalhe. Se tu não tem valor, se tu não tem conteúdo, se tu não é interessante, se tu não é gostado pelos outros, busque conteúdo, porque às vezes é simples, às vezes é fácil. Aí as pessoas complicam e as pessoas falam que não, e as pessoas falam que tem que ser assim, assado, e tu tem que mudar teu jeito, tem que se vestir. Tu tem que mostrar quem tu realmente é de maneira bela, buscar a beleza. E sim, buscar a beleza, as pessoas podem confundir um pouco, porque, o que é beleza? Tu busca beleza, depois a gente define o que é beleza, mas tem essa ideia na tua cabeça. Busque fazer o que é belo. A comunicação é isso. Quando tu busca fazer o que é belo, tu adquire essa riqueza. E a comunicação permite que tu esbanje essa riqueza para o outro e o outro tenha essa riqueza também. Então, é uma coisa que eu pensei há pouquíssimo tempo, eu não lembro onde é que eu vi isso, quando eu comecei a estudar sobre o progressismo, é que o mito de tu derrubar tudo e construir de novo é que tu pensa que tu sozinho é mais inteligente do que 2.000, 3.000, 5.000 anos de história. Tu não é, pai, tu não é, tira essa ideia da tua cabeça, tu não é mais inteligente que não sei quantas mil pessoas que criaram a tua cultura. Tu não é. O que tu tem que fazer é resgatar o que elas pensaram e viver a vida como elas pensaram, porque assim tu vai descobrir o que elas erraram. Não tem como tu descobrir o que elas erraram se tu sequer viver o que elas falaram. Não tem como eu falar mal da igreja se eu nunca vivi a vida da igreja. E eu que estou buscando viver a vida da igreja católica, a vida dos santos, a vida de como ela realmente deveria ser vivida, eu me apaixonei pela igreja. Eu busquei falar mal da igreja, busco hoje viver como um santo dela e nunca mais vou falar mal dessa una e santa igreja, do membro de Cristo da terra, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu busquei... É incrível, porque realmente se conecta. Eu busquei falar mal da igreja porque a comunicação da igreja falhou comigo. Eu não fui... Eu odeio mal do pai, na moral. A comunicação da igreja falhou comigo. Mesmo que a igreja tenha a beleza mais incrível da história que já passou por terra, a história de Jesus Cristo, ela não conseguiu passar pra mim. Tu pode ser a coisa mais incrível, a coisa mais perfeita que já passou na humanidade, que é a igreja. E se tu não saber se comunicar, ninguém vai dar ouvidos a ti. E quando eu digo ninguém é um pouco forte, porque tem 1,2 bilhões de católicos, mas vamos botar católicos que buscam ser santos. Porque tem o católico de IBGE, o famoso, eu sou católico, eu vou na missa uma vez a cada 4 anos, eu vou na missa para batizar o meu sobrinho, mas... Católico de verdade, aquele católico que vai na missa, que busca a confissão, que busca o sacramento, que busca ser santo algum dia. Esse católico sim é a igreja. Só que quando a gente para pra ver como as pessoas estão passando Jesus pra frente, é uma coisa muito estranha. As pessoas se esquecem o que Jesus é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que o caminho, a verdade e a vida têm em comum? Eles são belos. Eles são belos. As pessoas esqueceram da beleza. Por que a catedral era uma coisa linda, era uma coisa maravilhosa, era um bagulho que chegava nos céus, que mostrava de Deus de cabo a rabo para mostrar a beleza, para mostrar que a beleza é Deus. Então é isso que eu botei no banner do canal. Deus é o sinônimo de beleza e é o sinônimo da fé católica. Beleza, isso que a gente tem que buscar. É por isso que as histórias da igreja sempre foram belas, a escrita da igreja sempre foi bela, a patrística sempre foi um livro belíssimo. É porque a beleza é Deus.
É isso que o católico crê. Por isso, é um dos detalhes do porquê que eu não sou evangélico. Evangélico não tem isso. O evangélico crê numa fé. Parece que ninguém traçou, parece que tu foi o primeiro cristão da história da humanidade, o teu pastor foi o primeiro cristão da história da humanidade e nada ocorreu antes dele. Eu tenho pavor disso, cara. O que seria da minha fé sem Santo Agostinho, sem São Tomás de Aquino, sem Santo Irineu de Lyon, até sem Flávio Josefo? Não tem como, eu não me vejo católico, eu não me vejo cristão sem os padres da igreja, sem os papas, sem os pastores, sem os médicos, né? É médico da igreja? Acho que é. Cara, eu não consigo entender como que tu pode pensar que tu é mais inteligente que 2.000, 3.000, 5.000 anos de história. Eu não entendo. Isso, indo pro budismo, indo pro, sei lá, pro islamismo, indo pro catolicismo, qualquer religião, ela é um conjunto de pessoas que pensaram juntas por muito tempo. Tu não é mais inteligente do que elas. Tu não é mais inteligente do que elas. Elas são inteligentes. Elas têm a capacidade de ensinar. Se eu me lembro, um concílio, se eu não estou louco, o concílio de Trento definiu que o católico ele poderia sim aprender com outros contos de outras religiões, mas sempre olhando para Deus. E eu concordo com isso assim, ó, de uma maneira incrível. Eu, como católico, busco ver Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo, em tudo que eu produzo. Ai, eu não entendo como é que tu pode pensar que todo mundo tá errado. Eu simplesmente não vejo isso. É por isso que eu sou católico. Por causa dos pastores, dos padres, dos papas, da história, das cruzadas, dos reis, dos santos, de Deus, das aparições. É uma história riquíssima, uma história belíssima. É a continuação da humanidade de Cristo. É isso que o católico crê. Que a igreja é a continuação da humanidade de Cristo de forma espiritual. A igreja, as três igrejas, a igreja terrena, a igreja mediana, a igreja nos céus. Mas depois eu falo disso. Esse vídeo era só pro canal não morrer. Era só pra isso, na verdade. E eu falei pra caralho. É foda, vamos tomar um chazinho. Depois eu vou produzir um videozinho roteirizado e vocês vão ver o que eu produzo mesmo. Esses vídeos estão muito maloqueiro. Eu não tô gostando, que esses vídeos estão muito vagabundo. Mas ainda assim, é o que eu consigo produzir agora com o tempíssimo minúsculo que eu tenho pra produzir o vídeo. Então, é isso. Um beijo e tchau.